meus amigos, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E o Brasileirão 2025 começou, o Campeonato Brasileiro da Série A. E conforme a gente já estava conversando aí, eu vou fazer minha análise de cá, vocês fazem a análise de vocês daí, e no fim do ano a gente vê quem mais chegou perto do que aconteceu. Lembrando que esse Brasileirão de 2025, ele tem aquela peculiaridade de uma paralisação por uma Copa do Mundo de clubes, coisa que nunca aconteceu. Uma coisa é quando tem a paralisação com Copa do Mundo de time, de seleções, que acontece que os jogadores ou vão para a Copa, alguns, e os demais ficam nos seus clubes treinando, jogo amistoso, enfim. Só que dessa vez vai o clube inteiro, vai toda a logística, tem aquela situação do clube 3-4 rodadas antes do torneio, já tem uma preocupação maior com um torneio multimilionário que é uma Copa do Mundo. Já pensou uma equipe brasileira sagra-se a primeira campeã do mundo de clubes desse novo formato? E esse ano nós vamos ter 4 equipes, afinal de contas, os últimos 4 campeões da Libertadores da América são brasileiros, então todas as vagas da Conmebol Libertadores ficou aqui pro Brasil. E é claro que para falar do Brasileirão eu estou todo caracterizado aqui de seleção brasileira, porque para mim sim o Campeonato Brasileiro está ali no top 5 no máximo de dificuldade, nível técnico, presença de público. O Campeonato Brasileiro da Série A é espetacular. Bora fazer uma análise aqui. Tem essa situação de paralisação, tem a situação de concorrer com Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, mas não deixa de ser um campeonato fortíssimo. Fiz 4 divisões aqui. O meu favorito é o título, G6, que seria Libertadores, que pode ser G7, G8, G9, depende do ano. Clubes que vão passar o Brasileirão sem susto e os clubes que vão ali brigar contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Bora lá, bora falar disso, mas antes eu vou explicar como que funciona. Eu sei que a maioria esmagadora já está acostumado com o formato do Brasileirão, afinal de contas já é a 20ª edição com esse mesmo formato, mas bora relembrar aqui para não ter dúvida de nada. São 20 equipes, a forma de pontos corridos, ou seja, quem faz mais pontos durante a competição é o campeão. Jogos de turno e retorno, ou seja, você joga 19 vezes no seu estádio e sai 19 vezes para enfrentar os adversários. Os 4 primeiros têm vaga direto à fase de grupos da Libertadores. O 5º e o 6º tem vaga na pré-Libertadores e os demais na Sul-Americana, até a parte do rebaixamento, que são 4 equipes rebaixadas. Em relação à Sul-Americana, conforme o regulamento, uma equipe que é campeã da Copa do Brasil e está ali no G4, ela acumula vaga de Libertadores, então desce mais uma, sendo possível termos até 9 equipes entre fase de grupos e pré-Libertadores. Por isso que a gente não consegue definir antes do campeonato quem vai para a Sul-Americana, porque automaticamente a equipe que vai para a Libertadores abre a vaga da Sul-Americana e acaba que o campeonato fica ali. Ou você é campeão, ou você vai para a Libertadores, ou você vai para a Sul-Americana, ou é rebaixado. Esse é o Brasileirão, mas não deixa de ser espetacular. E bom demais, cara. E a gente vê equipe do Centro-Oeste, equipe do Nordeste, equipe do Sul disputando torneio internacional e perfeito. Para mim, sensacional. Claro que a gente sempre pensa em mudanças no campeonato, mas a edição de 2025 não pode ser mudada e a gente vai analisar as 20 equipes postulantes a título, Libertadores, campeonato tranquilo com Sul-Americana ou rebaixamento. Para mim, hoje o maior favorito ao título seria o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, que já vem nessa pegada há alguns anos, né? Desde 2019, essa pegada de estar brigando pelo Brasileirão, vem muito forte nessa gestão, e eu vou explicar os motivos. Para mim, o primeiro motivo seria o que? O elenco. Se você olhar os jogadores do banco de reserva do Flamengo, seria titular em
16 das outras equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. A comissão técnica, muito bom o começo de trabalho do Felipe Luiz, já era identificado com a equipe como jogador, se identificou mais ainda como técnico, já ganhando Copa do Brasil, já ganhando o Campeonato Carioca. Então é um cara muito estudioso, dava para ver isso desde a época de jogador. Então, para mim, a equipe que está com elenco muito formado e uma comissão técnica muito encaixada, chama-se Flamengo e, na minha opinião, é o favorito. Outros torneios que eu coloquei aqui é que depende do caminhar do Flamengo nos outros torneios. Porque se o Flamengo priorizar só o Brasileirão, é meio difícil tirar do Flamengo. Agora tem a situação de fase final de Copa do Brasil, Libertadores, o próprio Mundial de Clubes. Digamos que o Flamengo é campeão do Mundial de Clubes. A gente já conhece como é que funciona. A gente sabe que o pessoal vai voltar para o segundo semestre já assim, ó, missão garantida, concluída, já zeramos a vida sendo campeão do mundo. E aí acaba que vai ter aquele relaxamento natural. Mas hoje, se tivesse uma equipe que falasse, eu só tenho um brasileiro para disputar e vou levar a sério 100%, na minha opinião, o Flamengo é o mais forte de todos. Mas bora seguir e falar das outras equipes. Em relação a G4, na minha opinião, Inter, Palmeiras e Corinthians são as mais favoritas a fecharem esse G4. E vou falar os motivos agora. Começando pelo Palmeiras. O Palmeiras é chovendo molhado falar da competência do treinador, falar da qualidade do elenco, falar da qualidade da gestão do Palmeiras de alguns anos, e todos os anos a partir de 2020 o Palmeiras entra muito forte como favorito. Esse ano eu acredito que não é tão favorito quanto o Flamengo e quanto o Botafogo nos últimos anos, que dividia esse protagonismo, mas continua com o técnico, com o Abel, continua com jogadores calejados, está tendo uma pequena reformulação e vem muito forte. Tem a disputa do Mundial de Clubes, pode vir mais contratação para esse torneio, e caso não aconteça o sucesso no Mundial de Clubes, os jogadores vão dar a vida aí em Taça Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão também. Internacional, devido ao que mostrou o ano passado, depois da tragédia no Rio Grande do Sul, o pessoal imaginava que as equipes gaúchas iam precisar de 1 ou 2 anos sem poder ser rebaixadas. Acabou que não aconteceu e o Inter chegou forte aí, beirando a flertar com o título do Campeonato Brasileiro em alguns momentos. Já falei que o Roger Machado, em outros vídeos, subiu o patamar dele na carreira. Está com o elenco na mão, está com um time bom, tem o Ener Valencia que perde 5 gols, mas faz 2. Eu acho que é o jogador da América do Sul, ou um dos que mais se coloca em condição de fazer gol. Erra muito, porque se coloca muito bem, e acaba fazendo um ou outro. Então, assim, pode acreditar que ele vai fazer muito gol nesse Brasileirão, e o elenco do Inter está muito bem. E o Corinthians, que do meio do ano passado, de time postulante a rebaixamento, fez várias contratações para chegar a vestir a camisa e mudar o patamar do clube, acabou de ser campeão paulista, saiu na pré-libertadores, mas a gente sabe que jogar na altitude lá do Equador é um jogo atípico, é um jogo que, se você tomar 1, 2, 3 gols, como aconteceu quando eles vêm jogar aqui no Brasil, é retranca total, falta pouco colocar o massagista dentro da área, e aí o Corinthians acabou não conseguindo reverter o placar, mas já mostrou pelo Campeonato Paulista que vem forte, e acredito que vai ser uma equipe muito forte nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Com certeza vai conseguir sua vaga para Libertadores, ou G4, ou G5, ou G6, não vai precisar passar pelo que passou esse ano. Continuando aqui, postulantes a G6, São Paulo e Botafogo, eu coloquei uma interrogação e vou explicar os motivos. Atlético Mineiro e Fortaleza.
O Atlético teve um ano prejudicado em relação à classificação no ano passado, porque chegou na final de tudo, e o Fortaleza vem já nessa sequência de Sul-Americana, de Libertadores. Então o Fortaleza hoje entra para disputar isso, não o rebaixamento. Bora falar primeiro do Botafogo. Por que eu não coloquei o Botafogo como postulante a G4 e título? Porque o Botafogo, ele está com a comissão técnica nova, se desfez das principais peças e agora que está contratando. Então, assim, ó, com o atual elenco, com o trabalho sendo feito da forma que está, Botafogo para mim é G12 e vai ser eliminado das Copas. Com contratações, trazer jogador de peso, e o John Textor prometeu, principalmente para o Mundial de Clubes, aí o Botafogo já vira a chave, já é G4, já é disputa de títulos, dependendo do caminhar aí, né, das Copas, e aí o Botafogo volta a ser equipe quase que imbatível do ano passado. Então o Botafogo tinha interrogação por causa disso. Por falar em São Paulo, a mesma coisa. O elenco espetacular. E eu coloquei aqui, com o Zubeldia, São Paulo é G15 e vai disputar a eliminação de tudo quanto é coisa e não vai ganhar nada. Se o São Paulo fizer o que eu acredito que vai fazer, que é contratar o Dorival, eu já coloco o São Paulo como um dos favoritos a G6 ou um vencedor de Copas, que o São Paulo não esconde de ninguém, que a cereja do bolo dele é Libertadores. E o Dorival é um cara que adora as Copas. Eu sei que eu estou falando de um técnico que não chegou no clube ainda, mas a perspectiva é que venha para o São Paulo Futebol Clube e continue aquele trabalho interrompido de 2023. Nas Copas vai vir muito forte e o Brasileirão é aquela coisa, se você vê que não está conseguindo a sua vaga da Libertadores, sendo campeão da própria Libertadores ou da Copa do Brasil, no fim ali, na reta final do campeonato, você começa a dar a vida para pontuar e garantir sua vaga da Libertadores do ano que vem, e o São Paulo tem elenco para isso. Fortaleza, coloco entre postulantes a G6 por tudo que vem fazendo Fortaleza desde 2019, está sendo um time calejado em torneio internacional, disputou final de Sul-Americana 2023, foi não tão bem assim nos torneios internacionais no ano passado. Esse ano já está na fase de grupo direto da Libertadores. Então, assim, é uma equipe que tem uma continuidade e que está se destacando por isso. E o Atlético Mineiro também coloca postulante, porque eu até estranhei procurando na Libertadores o Atlético Mineiro, estranhei dele não estar, porque os últimos anos ele sempre está. Como eu já tinha antecipado, foi para a final da Copa do Brasil, foi para a final da Libertadores. É claro que o elenco fica focado numa final de Copa e deixou para correr atrás do Brasileirão nas últimas rodadas e não conseguiu sua vaga para a Libertadores. Mas acredito que esse ano a lição foi aprendida e o Atlético Mineiro vai tentar uma pontuação para ter uma tranquilidade e, de acordo com o seu caminhar numa Copa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, ele já confirma ali sua vaga da Libertadores via Brasileirão tranquilamente. Campeonato sem susto, que é aquele que fica um pouco mais difícil o título, ou G4, mas também não terá aquele susto de correr risco de rebaixamento. Coloquei Bahia, Cruzeiro, Santos e Grêmio. Vamos lá falar. Primeiro do Cruzeiro, trouxe peças interessantes, tem um ótimo goleiro, tem um ótimo atacante, a sua nova SAF está prometendo ainda mais contratações, então acredito que aquele período de turbulência do Cruzeiro, de ficar 3 anos na Série B, de voltar a escapar na última rodada, de cair de novo, passou. Agora novos ares, novos investimentos e o Cruzeiro tem sim time para fazer o Brasileirão um pouco mais tranquilo. Bahia todo mundo sabe, tem a gestão do Grupo City. O Bahia retornou a Libertadores depois de mais de 30 anos, campeão estadual, é uma equipe que está fazendo contratação de peso, não preciso nem falar do Everton Ribeiro, está vendendo bem, está contratando bem. Então, assim, o Bahia vem para fazer um campeonato
que tem que prestar atenção só o quê? De não priorizar demais uma Libertadores, que é um pouco mais difícil de ganhar, de não priorizar uma Copa do Brasil, que é complicada de se vencer, e deixar muito de lado o Campeonato Brasileiro. Se fizer a lição de casa, fizer a somatória dos pontos, nesses intervalos aí entre as Copas, pode focar nas Copas e fazer um Brasileirão tranquilo. Para mim, o Bahia tem comissão técnica, Rogério Ceni, e elenco para fazer um campeonato sem sustos. Santos Futebol Clube, que retornou da Série B, porém retornou com carimbo Neymar. E aí, meu amigo, quando tem o carimbo Neymar, quando tem a contratação do Tiquinho Soares, que é um fazedor de gols, quando tem um Guilherme fazendo gol todo jogo, quando tem um Soteldo que quando quer joga muita bola, é diferente. Então atrai patrocínio, atrai renda, muita torcida. O Santos hoje com o Neymar pode jogar em qualquer estádio do Brasil, vai ter casa lotada e muita gente torcendo pelo Santos. Então o fator Neymar voltar para o Santos credenciou o Santos a fazer um campeonato tranquilo, sem muito risco de rebaixamento e, claro, provavelmente vai fazer mais algumas contratações, provavelmente vai trocar de técnico durante o torneio e aí sim o Santos carimba ali um campeonato tranquilo. Coloca o Grêmio também nessa prateleira, devido à força de jogar dentro da sua casa, devido ter aprendido a lição de ter sido rebaixado, jogado numa Série B, voltou disputando o título no ano seguinte, foi vice-campeão com o Luizito Soares, Renato Gaúcho e Companhia Limitada, está com o técnico um pouco balançando já no cargo, foi vice-campeão estadual, mas o Grêmio é aquela coisa, é uma equipe fortíssima quando joga dentro de casa e é uma equipe muito aguerrida fora de casa. Não acredito em Grêmio disputando o título, mas acredito num campeonato mais tranquilo por parte do Grêmio em relação a rebaixamento. Continuando aqui, um campeonato com susto, aquele que você fica meio que flertando ali a zona do rebaixamento, mas acaba escapando. Vitória, Juventude, Vasco e Ceará. Claro que quando a gente fala com susto, pode ser que o susto chegue e as equipes sejam rebaixadas sim. Essas equipes que eu falei agora, elas fogem um pouco daquele bloco que eu coloquei. Bahia, Santos, Grêmio, fogem um pouco. Eu acho que essas equipes terão mais dificuldades do que as demais. Vamos falar os motivos? O Vasco. O Vasco é um time que já começou o campeonato ganhando, tem o Verratti, tem o Felipe Coutinho, tem a força de São Januário, tem um presidente que foi jogador e é torcedor do clube e vai dar alma para esse clube não ser rebaixado. Acredita em contratações, mas o Vasco está mantendo uma pegada de alguns anos desse sentido. Quando não está na Série B, está na Série A lutando para não voltar. Então acredito, o ano passado salvou-se aí nas últimas rodadas, enfim, um ano atrasado acredito que também foi desse jeito. O Vascão vai manter essa pegada e está precisando trazer jogador para chegar no Vasco, vestir a camisa e falar assim, ó, o Vasco nunca mais passa perigo de rebaixamento. O Ceará é aquela equipe que acabou de chegar da Série B, conseguiu a última vaga, se eu não me engano, foi o quarto colocado na Série B de 2024. Tinha tudo para ser uma equipe ali postulante a rebaixamento, mas o Ceará vem muito forte no âmbito regional, bicampeão estadual e venceu o Fortaleza nessa disputa regional aí. Não é tarefa fácil. Fortaleza, time de Libertadores, de final de Sul-Americana, e o Ceará nos últimos 2 anos venceu e venceu esse ano até dentro do tempo normal, não foi nem para os pênaltis. Trouxe o Pedro Raul, que voltou a fazer gols, já fez na estreia. O jogador às vezes está num clube ali esquecido, vai para outro e começa a fazer muito gol. Então eu acredito que pelo projeto Ceará de 2024 e a manutenção em 2025, vai ser um campeonato difícil, mas acredito que o Ceará tem grandes chances de escapar de um rebaixamento. Continuando os outros dois, Juventude. Juventude já começou vencendo no campeonato, inclusive venceu o Vitória por uma coincidência aqui. Tem a força de jogar no Rio Grande do Sul,
tem a cancha de estar na Série A há alguns anos, inclusive escapando de rebaixamento. O ano passado teve um campeonato mais tranquilo, com certeza vai trazer jogadores, vai aproveitar essas paradas, e os clubes que disputam Libertadores, fase final de Copa do Brasil, vão acabar usando equipes alternativas, e o Juventude com certeza vai se aproveitar disso. O mesmo caso do Vitória, que o ano passado foi campeão baiano, esse ano foi vice-campeão, conseguiu se manter na Série A com um belo trabalho do Carpini, está mantendo o técnico, o treinador até agora, está fazendo contratação interessante. Então, assim, o Vitória tem tudo para passar o ano do sufoco em 2024 e 2025 ter um ano um pouco mais tranquilo. Tem time, tem torcida e tem investimento para isso, além do técnico que talvez não esteja ali no top 5 dos técnicos aqui do Brasil, mas é um técnico competente, um cara novo que está fazendo um ótimo trabalho no Vitória. Agora vamos para a briga do Z4, aquelas equipes que vão ter que lutar um pouco mais do que as outras para sair dessa zona da confusão. Vou expor os motivos. Muita gente deve estar um pouco assustada ou questionando o Red Bull Bragantino estar aqui, e eu vou falar a minha opinião nesse momento. Mirassol tem essa tendência de, quando a equipe vem da Série B, já ser uma postulante de rebaixamento do ano seguinte na Série A. O Mirassol é a primeira vez que disputa o Brasileirão da Série A, então tudo vai ser muito novo para o Mirassol, e com certeza ele vai perder alguns pontos praticamente conquistados por um ou outro, como se diz na gíria, né? Um vacilo dos próprios jogadores, que acredito que muitos estão deslumbrando uma Série A também pela primeira vez. Fez um Paulistão razoável, esperava-se mais, precisa de contratação, precisa de jogador de peso para disputar essa Série A. E quando a gente fala de peso, não é para ganhar 1, 2 milhões, não. É jogador acostumado a disputar o torneio, a saber a hora de segurar a bola, a saber a hora de dar uma acalmada nos ânimos, saber a hora de partir para cima com tudo. E o Mirassol até agora não apresentou essas contratações. Provavelmente com o fim do Paulistão já está organizando em termos de contratação, de destaque do próprio torneio regional, destaque da Copa do Nordeste, enfim, acredito que vai vir jogador pesado para o Mirassol. O Sport é a mesma coisa, veio da Série B no ano passado, é uma equipe que acaba de retornar, tem um investimento menor, que a equipe que retorna ou que inicia sua trajetória na Série A pelo primeiro ano tem um investimento menor, tem uma cota menor. Dentro do seu estado e da região, Nordeste é um gigante, mas no futebol brasileiro acaba sendo olhado com um pouco mais de, como se diz, uma equipe um pouco mais fraca, vamos dizer assim. Já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Copa do Brasil, Copa do Nordeste não precisa falar, então vai ter que ter essa atenção, focar no Brasileirão, aproveitar, jogar dentro de casa. Já começou o campeonato fazendo um ponto contra o São Paulo no Morumbi lotado, e vai ter que beliscar os pontos assim. Saiu, foi para fora de casa, se tiver oportunidade, vence ou empata, e dentro de casa, lá na Ilha do Retiro, tem que ser avassalador. Ok? Agora, para finalizar, as equipes que tem um Z4 maior na sua lousa, vamos falar do Red Bull Bragantino, que é uma SAF que saiu da Série B, foi para a Série A, se manteve. O ano passado já deu uma derrapada na Série A, flertando com a zona do rebaixamento, e pelo que eu observei esse ano, está mantendo essa pegada, essa sequência. Não foi tão bem assim no Paulistão, não está trazendo jogador de peso, não está trazendo jogador do quilate, de um Claudinho, de um Elinho, que foi importante ali na trajetória do Red Bull Bragantino, de um Léo Ortiz. Então, assim, só vendeu e não trouxe, está precisando trazer. Se a SAF e Red Bull olhar e falar assim, vamos trazer jogador de peso, o Red Bull com
na metade do primeiro turno, sai desse bololô de Z4. Se continuar a mesma pegada que está, provavelmente vai até o fim do campeonato brigando contra o rebaixamento, e eu acredito que seria, né, a primeira equipe desse modelo de SAF que veio muito forte para o Brasileirão, que decaiu ao ponto de ser rebaixada. A última equipe é uma incógnita, porque começou o campeonato, já mandou o técnico embora, já mandou jogadores embora, tem um time muito forte, se você olhar no papel, porém está precisando se encontrar. Não é o mesmo Fluminense de 2023, em 2024 já teve uma certa dificuldade, e em 2025, apesar de disputar ali a final do estadual, a supremacia do Flamengo foi avassaladora. Então eu não vejo o Fluminense conseguindo fazer frente ali ao pelotão do G4, G6. Temos que saber quem vai ser contratado, porque dependendo do técnico, a gente já olha e já fala assim, ó, a chance de continuar na mesmice é grande, ou traz um técnico que pode chacoalhar tudo, que tem identificação com o clube, como por exemplo o Renato Gaúcho, pode vir assumir o Fluminense, já levou o Fluminense à final de Libertadores e dar aquela chacoalhada no elenco. Elenco bom o Fluminense tem, se trouxer um treinador bom, vai sim tirar o Fluminense dessa situação de ser imprevisível no torneio e brigar aí por um G4, um G6, brigar por título de Copa do Brasil, enfim. Finalizando aqui, acabou que eu nem passei, né? Está fazendo a sua reformulação, está sendo técnico, e o Flusão tem que mostrar para a gente nessa semana ou nesses próximos 10 dias o rumo que ele vai tomar no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fluminense já foi rebaixado algumas vezes no Brasileiro de antigamente, e que depois disso se reestruturou, foi campeão de Libertadores, foi campeão de Recopa Sul-Americana. Então é uma equipe que nos últimos anos vem de títulos: Carioca, Libertadores, Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, enfim, vamos aguardar o desfecho do Flusão. Para finalizar aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o joinha, tem aqui a logo do Instagram, que também é Amantes do Futebol PC, segue lá que eu posto stories diários falando de jogo, estádio que eu conheço, enfim, se quiser ativa aí também o sininho, que aí já avisa quando eu fizer vídeo e postar. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.